13. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Nos acharam? Colocar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou ler e a igreja vai acompanhar meditando, em nome de Jesus. João capítulo 3, glória a Deus. Nós vamos trazer uma palavra até atualizada pelo dia de hoje. Tem como contexto de Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiará nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Viera de Deus e voltava para Deus. Amém, igreja? Podem se acertar em nome de Jesus? Glória a Deus. Nós estamos diante de uma palavra e nós vamos meditar juntamente com a igreja. Jesus lava os pés dos seus discípulos. E nós vemos, ouvimos muito se falar no lava-pés. O que quer dizer lavar os pés e por que Jesus lavou os pés dos discípulos? O que Jesus quis falar? O que Jesus quis demonstrar? O que Jesus estava transmitindo naquele momento que ele trouxe os discípulos, lavou os pés dos discípulos? Se nós formos meditar no texto, e nós vamos buscar dentro do texto bíblico, o que é que Jesus está buscando, o que é que ele está ensinando, o que é que ele está passando para nós que estamos fazendo a obra dele aqui na terra. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, nós sabemos que domingo é o domingo já da ressurreição. Sabendo Jesus que era chegado a sua hora, Jesus já sabia que chegou a hora dele de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus já tinha a sua missão definida. Jesus já tinha o seu tempo definido. Jesus já tinha tudo na vida de Jesus, já estava bem definido, já estava bem preparado, já estava tudo determinado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós estamos nessa vida vivendo com tempos definidos, de tempos e tempos, o que vamos fazer, como vamos, e a determinação que nós devemos ter. Nós devemos em nossas vidas também ter tempos definidos, determinados para o que nós devemos fazer. Porque o cristão, o crente, ele vive como Jesus viveu, ele anda como Jesus andou, mas nós precisamos ser determinados no que vamos fazer, como vamos. E Jesus, ele já sabia que ele ia fazer, mas ele estava determinado em tudo. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando Jesus chegou e fez aquele gesto, pegou uma bacia, botou água na bacia, pegou os pés dos discípulos, lavou e enxugou com a toalha. Aquilo causou estranheza a seus discípulos. Aquilo causou inquietação em quem estava assistindo. Porque eu vi uma cena que jamais foi vista, uma cena que jamais foi falada, uma cena que jamais foi pregada. Mas Jesus pegou os pés dos discípulos, lavou os pés e enxugou. E nós vamos ver aqui o que é que Jesus estava transmitindo, o que é que Jesus estava dizendo
daquele gesto de Jesus. Porque será que nós, seres humanos, dentro do nosso ego, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, nós temos capacidade de fazer isso com algum outro ser humano? Será que nós alcançávamos esse momento de nós chegarmos a alguém e fazer tal atitude, tal gesto? Esse foi um dos gestos, se nós pararmos para analisar, um dos gestos maior de despojamento, de humildade, de se esvaziar de si, para pegar o próximo, lavar os pés e enxugar os pés de alguém. Nós teríamos capacidade, será que nós temos condições de fazer isso? Será que nós já fizemos isso uma vez na vida? Ou será que nós temos condições de fazer isso? Porque, irmão, não é fácil se colocar numa posição dessa. Jesus pegou a água, a bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro chegou, fez uma pergunta a Jesus e indagou: mas Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Que Pedro estava querendo dizer: observa, Senhor, que és tu, o rei, o Senhor, e o Senhor vai vir a mim como um pecador e lavar os meus pés? Porque quem lava, quem faz um gesto desse é porque mostra que está à disposição de servir. Quem toma uma posição dessa, irmãos, simplesmente ele mostra que está à disposição de servir, à disposição de servir da forma mais despojada de qualquer vaidade. Porque nós podemos chegar e servir qualquer pessoa. Você pode entregar uma coisa a uma pessoa com a mão lá e voltar, sair do mesmo orgulho que foi. Você pode servir a pessoa de qualquer outra forma, mas essa forma de servir é uma das formas de mais demonstração de você esvaziar de si, de tudo que você tem em você, do conhecimento, da aparência, do reinado, você despojar de si e cometeu uma atitude dessa. E Pedro perguntou a Jesus: tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Essa atitude, ela é uma atitude talvez para não se entender no momento em que o ato em si está sendo praticado, mas essa atitude ela terá uma compreensão, depois vão mostrar qual é o significado de uma ação total como essa. É uma ação que nós precisamos estar totalmente desprovido de qualquer conhecimento, de qualquer estrutura humana montada dentro do nosso caráter. O que faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro então quis falar para Jesus que talvez não houvesse necessidade de lavar os pés. Talvez Pedro pode ter dito: Senhor, meus pés estão limpos, eu acabei de tomar banho. Talvez Pedro quisesse até livrar Jesus dele cometer, talvez, esse momento dele praticar. Mas Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí olha só como Pedro já saiu totalmente do propósito, não entendeu. Então Pedro já pediu que Jesus desse um banho nele. Porque Pedro já não estava entendendo o que estava acontecendo e falou: então, já que é para lavar os meus pés, lava os meus pés, minhas mãos e minha cabeça. Quer dizer, Pedro já se antecipou, Pedro já saiu do propósito, Pedro já não se aquietou no Senhor. E nós precisamos entender que na presença de Deus, nós temos que estar totalmente descansando. O que o Senhor for fazer, não temos que dizer o que tem que ser feito. Porque Jesus falou que lavar os pés de Pedro, então Pedro já queria mais. Pedro já queria não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Então, diante de Deus, nós não devemos nos precipitar.